Olá, bom dia a todos vocês. Estamos aqui dando início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós faremos aí uma discussão de forma especial, né? Nós estamos aí na Semana do Índio, né? No dia 19 de abril é comemorado aí, então o Dia do Índio. E aí nós então iremos nessa aula ouvir um pouco sobre essa cultura tão importante, né, aqui que faz parte, né, da formação do povo brasileiro. Mas antes, aqui de eu entrar no assunto, eu quero, gente, nessa aula de hoje, mandar um grande abraço para o Rafael. Rafael é um aluno que está no sistema online desde o início. Eu quero dizer aqui algumas palavras sobre o Rafael. Rafael é um menino muito educado, é um menino muito responsável, é um aluno muito sensível, que sempre, quando está aqui, né, fazendo a tarefa, né, que tem alguma dúvida, ele entra em contato com o professor, ele entrega as suas atividades sempre em dias, né? Então é um menino nota 10. É um menino que merece hoje do professor um Oscar, tá, Rafael? Esse Oscar aqui, tá, vai para você, tá? Aqui como grande aluno de destaque, tá, dessa semana, tá? Por você ser um menino inteligente, por você ser um menino educado, né? Por ser um menino amoroso e por ser um aluno nota 1000, tá? Você é um aluno nota 1000. E aí, esse troféu, aqui, esse Oscar, Rafael, vai para você, tá? Se sinta aí homenageado, né? Com essa singela, né? Com essa singela e simples homenagem aqui do professor. Então, gente, hoje o meu troféu, tá? O meu troféu, o Oscar, tá? Vai para o Rafael, tá? Então, gente, continuando a nossa aula, nós vamos aqui, né, conhecer um pouquinho da cultura dos povos indígenas, povos esses, né, que fez aqui parte, né, da história aqui, né, do povo brasileiro. Então, gente, o índio brasileiro, né, o que você precisa saber sobre os povos indígenas do Brasil de hoje? O que nós precisamos saber? Né? Nós vamos, então, nessa aula, aqui abordarmos, né, os seguintes aspectos. Quem são os índios brasileiros? Quantos são? Quais são os movimentos no qual o índio faz parte, né, o movimento étnico-político? A história de resistência aqui e de luta, né, do povo indígena, né, que luta aqui, né, por preservar sua cultura, né, que luta pelo direito de cidadania, né, por direito de autonomia indígena, um desafio à diversidade cultural, né? Nós vamos abordar o aspecto da educação indígena, o aspecto da saúde indígena, a economia indígena, o gênero, né? Contribuições dos povos indígenas ao Brasil e ao mundo. Então, nós queremos aqui, né, trazer esses aspectos, né, que abordam aí com relação à civilização indígena. Então, gente, começando, quem são e quantos são os índios no Brasil? Então, gente, vamos falar hoje de índios no Brasil, né? Quando nós falamos sobre o índio hoje aqui no Brasil, nós temos que falar de uma diversidade de povos, né? De um grupo étnico aqui que tem uma riqueza cultural, né, muito grande. Quem são eles? Quem são esses povos? São os povos, gente, que já habitavam aqui na terra, né, chamada Brasil, há milhares de anos atrás. Então, há milhares de anos, né, essa terra já pertencia ao índio. Nós, né, os brancos, nós, né, a civilização, né, aí chamados de civilização, que eu acho que não tem nada de civilização,
porque nós agimos, né, aqui quase que como animais, né, mas, né, o índio já viveu aqui, então nós somos invasores, né, das terras indígenas. Definição técnica das Nações Unidas com relação aos povos indígenas. Continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização. Consideram a si mesmo distinto de outros setores da sociedade. Estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica. Né? Então, os povos indígenas, né, eles lutam constantemente pela preservação, pela construção da sua identidade. Critérios de autodefinição. Né? Estreita vinculação com o território, então os índios estão extremamente ligados com o território brasileiro, né? Aqui com a terra, né? Eles pertencem à terra é deles, né? Os sistemas sociais, econômicos e políticos bem definidos, língua, cultura e crenças definidas, identificar-se como diferente da sociedade nacional. Então, gente, nós temos aqui, né, essa cultura, né, esse povo que preserva a sua língua, que preserva suas crenças e suas culturas, né, que são aqui extremamente, né, aqui bem definidas, né. Então, é importante nós conhecermos, né, a civilização indígena, né, para que nós aqui possamos preservá-la, né. Então, o homem só preocupa em preservar quando ele passa a conhecer. Então, da importância que nós temos, né, de conhecer aí sobre a civilização indígena. Estima-se, gente, que quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, pelo menos havia mais de 5 milhões, né, de índios, né, aqui no Brasil. Hoje, gente, pouco mais de 700 mil, segundo o IBGE de 2001. Hein? Isso há 10 anos atrás. Agora vai ter um novo censo, né? Pouco mais de 300 mil, segundo a FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional de Amparo ao Índio, tá? Aqui. Que foi um órgão criado, né, pelo governo federal, né, para que eles protegessem aqui os direitos indígenas. Por que índios e não indígenas? Né? Por que a gente fala índio e não usa o termo correto, que é indígenas? Né? Tanto é que quando nós falarmos de índio, até mesmo é uma forma preconceituosa. Né? Então, teria que ser indígenas. Né? Segundo o dicionário, significa nativo, significa natural de um lugar. Né? Então, o indígena, né, o índio, ele significa lá no dicionário algo que é nativo, algo que é natural, né, nascido naquele lugar. Essa denominação é o resultado de um erro náutico. Né? Por quê? Porque os portugueses achavam que tinham chegado na Índia. Né? Quando ele chegou no Brasil, eles achavam que tinham chegado na Índia. Então, segundo os portugueses, quem vivia na Índia eram os indígenas, né? Os índios. Então, por isso que os portugueses deram o nome a essa civilização de índio, porque eles acreditavam que estava chegando na Índia. Depois que ele foi contactar, né? Depois ele foi contactar, né, aqui, que eles haviam, né, chegado em outro continente. O Colombo, em 1492, Espanha, rumo às Índias, apelidou então, né, esse nome aí de forma genérica. Por que os índios ou indígenas? Na verdade, gente, cada índio pertence a um povo, a uma etnia. Por exemplo, no Brasil nós temos Guarani, Yanomami, né, Chavantes, né, aí, Tupis, né, e N outras tribos indígenas. Então, a partir de 1970, os índios se tratam como parentes. Né? Então, eles se consideram aí como parente, né, em todas as tribos existentes. Significa apenas, gente, que compartilha de algum interesse comum,
né, como o caso aqui, os direitos coletivos, né, pertencentes aqui à terra, né? Tanto é que o índio, a terra é coletiva, não existe propriedade privada, né? Lá é tudo coletivo, lá tudo que é produzido, plantado, colhido, né, é para o grupo indígena, é para o coletivo. Não se identifica como índio, né? Os índios não se identificam como índio. Aquele que nega sua origem nativa, porém não se reconhece como branco ou negro, né? Então eles não se identificam como índio, mas também não se identificam como branco e nem negro, né? Aqui. Então, gente, o que pensam os brasileiros sobre os índios? Agora nós vamos falar aqui sobre qual é a opinião, né, de nós, os brancos, né, vamos assim dizer, né, os chamados civilizados, né, qual que é a opinião, né, dos brasileiros com relação ao índio, né? Quando se fala índio, qual que é a opinião que nós temos sobre, né, esse grupo étnico? Alguns religiosos europeus duvidam que os índios tivessem alma. Por isso, quando, né, a Igreja Católica chegou ao Brasil, a primeira coisa que eles fizeram era catequizá-los, né? Que eles acreditavam que, como eles não tinham alma, uma forma, né, de lidar aí a salvação era convertê-los eles ao catolicismo. A sociedade brasileira continua com a visão evolucionista da história e das culturas, né? Então, aqui eles acham, né, o brasileiro acha que o índio está no estágio inferior, está no estágio atrasado, né? Então, segundo a concepção, a opinião dos brasileiros, que é uma opinião discriminatória, é uma opinião preconceituosa, né, que acha que o índio é uma civilização atrasada, né, que a cultura deles estão atrasada. Então, né, aqui é uma grande errôneo, né, você aí dizer, né, que nós, né, é uma cultura, né, superior, né, nós somos, enfim, né, nós é que eu acredito que somos inferior, né, porque é o fato de nós discriminarmos, né, uma cultura, né, que já estava aqui antes de nós, né, então eu acho que nós, os brancos, é que são, né, atrasados. Então, gente, nós temos aqui, né? Então, o que pensam os brasileiros sobre os índios? Nós temos, então, a FUNAI, que é essa Fundação Nacional de Amparo ao Índio, uma vítima e um coitado que precisa de tutor para protegê-lo e sustentá-lo. Isso, gente, é o que os órgãos, né, aqui, né, têm com relação ao índio. Justificar o massacre, visão do índio cruel, bárbaro, canibal, animal, selvagem, preguiçoso, traiçoeiro e tantos outros adjetivos negativos. Então, gente, olha para vocês verem o quanto nós brancos somos, né, nós somos preconceituosos. A visão que nós temos do índio, gente, é uma visão muito errônea, é uma visão muito errada. A gente acha, né, que o índio é cruel, que o índio é bárbaro, que o índio é canibal, né, que o índio gosta de comer carne humana, né, que o índio é um animal selvagem, que o índio é preguiçoso, né, que ele é traiçoeiro. Tudo isso, gente, são os adjetivos negativos que nós, os brancos, utilizamos aqui para falar sobre o índio. E isso é errôneo, gente. Isso é discriminatório. Isso é um grande preconceito, né? A Constituição de 1988, gente, ela concebe os direitos aqui aos índios como sujeito de direitos e, portanto, de cidadania. A terra para eles é coletiva, suficiente para a sua produção física, cultural e espiritual. Então, gente, a partir da Constituição de 88, né, o índio entrou na Constituição, né, como portadores de direitos, né? Então, a Constituição começou então, a olhar, né, aqui para o índio como um sujeito, né, aqui um sujeito de direito. A identidade indígena, o orgulho de ser índio, valorização das culturas indígenas, possibilitar uma nova consciência étnica. As atuais gerações indígenas nascem, crescem e vivem com um novo olhar para o futuro. Então, as novas gerações de índios, né, que vem nascendo, eles têm aí uma valorização da cultura, né, as crianças e os jovens indígenas têm uma valorização, né, cultural muito grande, uma consciência étnica muito grande, e essas novas gerações, né, aqui,
né, dos filhos, né, dos adolescentes e jovens, já olha para o futuro com um novo olhar, né, aqui um olhar de consciência, um olhar de moral, né, um olhar valoroso para as crenças e religiões aí do seu povo. Nós temos aqui uma frase do índio Pataxó, por ruim, que diz o seguinte: ser índio é ser igual, é ser diferente, é ser índio, é ter coragem de lutar e com a luta unir-se povo. Então, isso é uma frase do índio Pataxó, né, que fala aí, né, sobre a questão da importância, né, de ser índio, né, de ser igual, de ser diferente, de ser índio, né, de ser aquele que luta pela preservação da cultura do seu povo. Agora nós vamos falar, gente, sobre aqui sobre os movimentos, né, étnicos e políticos aqui dos povos indígenas. Então, gente, os povos indígenas, né, eles foram se organizando, né, para preservar a sua cultura, né, a sua etnia, e também exigir os direitos políticos, direitos de cidadania, né, que está lá na Constituição. Então, o índio luta aqui bastante pela preservação, né, aqui da sua cultura. Então, nós vamos ver agora quais são esses movimentos criados aí, né, pelos povos indígenas, né, aqui para valorizar e para, né, aqui a cultura e a etnia. Então, neste capítulo, gente, nós vamos discutir sobre os movimentos indígenas, como forma de organizar diferentes estratégias de resistência e de lutas adotadas. Então, nesse momento agora, nessa parte da aula, nós vamos falar sobre as estratégias e as lutas, os movimentos de resistência que o índio foi organizando, gente, para defender aqui a sua cultura e para exigir o direito de demarcação de terra. Né? Então, que surgiu lá a partir da década de 70 no Brasil, devido à necessidade dos povos indígenas lutarem pelos seus direitos, resistirem à dominação, massacre e colonização europeia. Mas, para isso acontecer, os povos indígenas superam as rivalidades e se uniram para lutar em conjunto por seus interesses em busca de fortalecimento, de consolidação do movimento indígena aqui organizado. Então, eles, né, sentiram a necessidade de que eles precisavam ter um movimento organizado para preservar a sua cultura e exigir os seus direitos políticos. O movimento indígena, gente, é definido como um conjunto de estratégias e de ações que as comunidades e as organizações indígenas desenvolvem em defesa de seus direitos e interesses coletivos. E para fazer parte desse movimento não é necessário pertencer formalmente a uma organização ou aldeia indígena. Basta que ele comungue e participe politicamente de ações e projetos das comunidades e organizações que participam e sustentam a existência do movimento indígena. No Brasil hoje, gente, o movimento indígena, né, ele está sendo aqui, né, existente em cada aldeia, em cada povo, em cada território aqui, que é uma possibilidade que eles encontraram de estabelecer, de desenvolver aqui, né, o seu questão cultural. Muitos governantes não acreditam que possa haver movimento indígena devido à diversidade de povos e realidades. Eles só têm interesses, propósito de dominação, manipulação e cooptação dos índios em favor dos seus interesses políticos e econômicos, ao invés de implementar políticas coerentes. O que é uma organização indígena? Então, agora nós vamos ver aqui o que é uma organização indígena. Então, gente, o que é uma organização indígena? É a forma pela qual uma comunidade ou um povo indígena organiza seus trabalhos, sua luta e sua vida coletiva. Uma organização social própria, cuja existência é dividida a uma necessidade coletiva de ordenação interna, em que as definições de objetivo, metas, estratégias e ações a serem desenvolvidas coletivas, além de distribuição de tarefas e responsabilidades. Então, gente,
uma organização indígena, né, aqui é uma forma de você organizar aqui a sua meta, qual que é o seu objetivo, para que você está fazendo essa organização. No caso aqui, né, a organização indígena é para lutar, né, para o bem comum, né, aqui da sociedade indígena, e é uma forma também, gente, de distribuir aqui estratégia e ações que serão desenvolvidas de forma coletiva para que haja a garantia e a preservação aqui, tá, do povo, da cultura indígena. Então, isso é uma organização. Muitos grupos sociais, né, buscam organizações, né, para reivindicar direitos aqui políticos, para reivindicar direitos de cidadania, né, e também para preservar a sua cultura. Né. Então, para isso é uma organização. Existem dois tipos de organização adotada na atualidade pelos povos indígenas no Brasil. Existe a organização tradicional e a organização não tradicional formal. Agora nós vamos falar então qual que é a questão aqui, né, aqui dos dois tipos de organização. A organização tradicional é considerada como a original dos índios, sendo que cada comunidade ou povo indígena possui seus modos típicos de organização social, política, econômica e jurídica. Já a organização não tradicional ou formal tem caráter jurídico de modelo não indígena, mas necessário às comunidades e povos indígenas. Para responder às demandas e às necessidades pós-contato, como a defesa dos seus direitos territoriais, como a defesa dos direitos políticos, né, para viabilizar aqui, inclusive, recursos financeiros, né, aqui no qual serão desenvolvidos nas sociedades, né, nos grupos indígenas. Com o surgimento, gente, das organizações indígenas, a configuração modificou aqui, né, nas comunidades indígenas e povos indígenas, porque havia lideranças tradicionais, como o cacique e as tuxaua, e há algum tempo houve necessidade de outros tipos de liderança. Né? Então, tanto é que a liderança tradicional era aquela liderança que tinha o cacique aqui, né, como chefe. As organizações modernas, né, não tradicionais, né, elas surgem aqui com outro tipo de liderança para que sirva, né, essas novas lideranças sirvam para dialogar com a sociedade que é chamada então de não indígena. Né? Então precisa de pessoas mais letradas, né, de pessoas que dominem a tecnologia, por exemplo, para dialogar com a sociedade chamada então de não branca, né? O principal desafio enfrentado, gente, hoje pelos povos indígenas. Qual é a principal, né, dificuldade, qual é o principal problema que os povos indígenas sofrem hoje? O maior desafio, gente, que os povos indígenas sofrem hoje é a garantia do espaço na sociedade brasileira contemporânea. Então, hoje, um dos principais, né, problemas aqui enfrentados, né, aqui pelos povos indígenas, gente, é a questão de garantir aqui o seu espaço, né, o seu território, e serem vistos na sociedade brasileira como, né, como um povo, né, como uma etnia, mas não deixar de lado o que lhe é característico, né, não deixar de lado as culturas, não deixar de lado as tradições, os conhecimentos e valores. Né. Então, hoje, por exemplo, nós temos, né, índios, né, indígenas que já são médicos, né, que são advogados, que são repórteres, né? Então, o índio precisa estar inserido na sociedade branca, né, para que a sociedade branca veja o índio como um povo igual, como um povo brasileiro, né? Não como alguém que está à margem da sociedade, né? Agora nós vamos falar da cidadania e autonomia indígena, um desafio à diversidade cultural. A luta do índio pelos seus direitos. Há mais ou menos 20 anos, gente, os povos indígenas vêm lutando para a garantia dos direitos políticos e cidadãos brasileiros, serem vistos aqui pelo poder público, pelo governo, como cidadão brasileiro, né? Porém, um cidadão que tem uma etnia diferente, mas um cidadão brasileiro.
eles vêm aos poucos, gente, conseguindo o acesso a valores, né, a conhecimentos aqui do mundo global, ao mesmo tempo que vivem segundo suas tradições e seus costumes. Essa cidadania diferenciada ainda está sendo construída e tem como questão fundamental aqui, gente, para se pensar nela, a superação da visão limitada e etnocêntrica da cidadania. Os índios não partilham da mesma cultura, costumes, linguagens, estruturas políticas e jurídicas da sociedade brasileira. Então, a cultura, né, aqui a linguagem, a estrutura, né, os costumes é diferente, né, de nós aqui, né, chamado de cultura branca. Os povos indígenas são um dos pilares da construção da identidade brasileira, né, da nação brasileira, né, porque hoje muitos elementos culturais, né, muitas palavras, hábitos alimentares, nós adquirimos herdando aqui do povo, né, dos povos indígenas. Então, né, os direitos cidadão brasileiro aqui, né, sem ter que abrir mão, né, de seu modo de vida para tal. Atualmente, no Brasil, as terras indígenas representam 12% do território brasileiro. A cidadania é um recurso apropriado pelos povos indígenas para garantir, né, a sua sobrevivência em meio à sociedade. A cidadania diferenciada representa o acesso aos direitos universais do cidadão brasileiro e aos relacionados aqui aos seus direitos e costumes tradicionais. Adquirir a cidadania brasileira, gente, significa ter direito, né, de acesso a todos os benefícios, né, que todos os brasileiros têm, que toda a sociedade tem, assim como a tecnologia, assim como a questão da saúde, né, assim como, né, a educação. Né. Hoje, gente, nós já temos aí professores, né, indígenas, né, que têm construído livros didáticos somente, né, falando aqui sobre a cultura, né, indígenas. Né? Então, hoje os índios já têm professores que já se formaram, né, aí nas universidades, né, para, né, dar aula lá para o seu povo, né, e preservando, ensinando as crianças a conhecer a sua cultura. Então, não se pode haver domínio e usufruto social da tecnologia sem educação de qualidade e adequada. Sem isso, o acesso a tais, né, domínios, né, tecnológicos tornará os índios vítimas consumidoras da invasão de novas visões de mundo e do homem. Então, por isso, da importância, gente, de o índio não deixar que eles também se deslumbrem, né, aqui com uma sociedade consumidora, né, a partir do momento que eles têm acesso à internet, né, aqui que eles não venham se tornar aí, né, uma sociedade consumidora assim como nós. Terra, território e meio ambiente indígena. Os povos indígenas se formaram por milhares de anos em condições ecológicas excepcionais, sempre desenvolvendo seus conhecimentos para o uso nacional da natureza. A sociedade brasileira majoritária, guiada por princípios capitalistas, vem ocasionando profunda destruição dos recursos naturais. A situação política das terras indígenas no Brasil. Atualmente, gente, no Brasil, a maioria das terras indígenas em extensão estão demarcadas, mas ainda faltam muitas terras a serem regularizadas. Demarcar, gente, é o governo ir lá e demarcar, ou seja, definir qual é o território indígena para que nenhum outro homem branco, nenhum agricultor, nenhum mineradora, né, nenhuma madeireira, né, possa entrar nas terras indígenas. Várias famílias e povos indígenas estão sem terra ou estão com terras insuficientes para garantir a sobrevivência do grupo. Aqui nós temos, então, alguns dados, né, aqui das terras indígenas do Brasil. Né, nós temos aí o território nacional, né, 100%, né, 612 terras indígenas, ou equivalente a 12,49%. Depois nós temos as terras indígenas na Amazônia Legal,
né, que seria então a Amazônia, né, dentro do território brasileiro. A área total da Amazônia legal, cerca de 100% da área, 405 terras indígenas na Amazônia legal. Então, cerca de quase 21% aqui, né, já tem demarcação, né, de terras indígenas na Amazônia. Aqui nós temos, então, a distribuição de terras indígenas no Brasil. Antes da Constituição de 1988, gente, o direito dos povos indígenas sobre as suas terras era um pouco claro, o que permitia inúmeras interpretações que nem sempre eram boas, né, para aqui os índios. Eles eram vistos como povo sem futuro, por isso não valiam apenas, né, dar grandes terras, né, aqui para o povo indígena. Então essa era a concepção que se tinha, né, que o povo indígena era um povo ignorante, sem futuro, e então não precisava da terra para eles, né? Só um pedacinho lá já estava bom. A partir de 1970, né, contrariando a todos os povos indígenas do Brasil, começaram então a iniciar um período de recuperação demográfica e de autoestima da identidade brasileira. Então, a partir de 1970, os índios começam a se organizar aqui, né, em grupos, movimentos, ONGs, né, que é a organização não governamentais, né, para reivindicar aqui o direito de preservação da sua cultura e a recuperação aqui demográfica, a recuperação da demarcação de terra. As terras se tornaram insuficientes, então começou uma luta por revisão e ampliação aqui do território indígena. Um fator que explica, gente, a crescente demanda por terras indígenas é o fenômeno conhecido como etnogênese, que é quando um povo étnico consegue reassumir aqui a sua identidade étnica e reafirmá-la, recuperando aqui aspectos relevantes, né, da sua cultura tradicional. O governo brasileiro mostra sinais de reação negativa ao povo da etnogênese e tenta então desqualificá-lo. As terras indígenas são as mais preservadas, porém a forte pressão econômica faz com que haja arrendamento de parte das terras indígenas. A riqueza das linguagens indígenas. Então, a riqueza das línguas indígenas. Línguas indígenas. Segundo pesquisadores, em 1500 existia entre 1.200 a 1.500 línguas indígenas. Destas, somente 180 ainda são faladas hoje, e delas mais de 40 estão ameaçadas de extinção. Os linguistas classificam as atuais línguas indígenas faladas no Brasil por meio de troncos, famílias, línguas e dialetos. A escola devoradora. A escola, gente, é a principal acusada de devorar a cultura dos povos indígenas. Ela aplicou o projeto monolinguismo, mas esse não conseguiu acabar com todas as línguas graças à resistência de alguns indígenas. Falar em língua indígena nas escolas era repreendido com notas baixas ou castigos com duras e violentas medidas disciplinares. A Constituição Federal de 1988 conheceu o direito dos povos indígenas de terem seus próprios processos de educação. Em relação a oportunidades de trabalhos, há um prejuízo e discriminação de alguns indígenas que não conseguem dominar bem o português. Mesmo os estudos bilíngues, graduados e pós-graduados, enfrentam dificuldades para concorrer em processo de seleção e formação com os que têm o português como língua materna. Agora nós vamos falar da educação indígena. A educação indígena refere-se aos processos próprios de transmissão e produção dos conhecimentos dos povos indígenas. A educação escolar indígena refere-se à escola apropriada pelos povos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais. Diante das necessidades de um mundo cada vez mais globalizado, os índios julgam que a educação escolar, quando apropriada por eles, pode ser um instrumento de fortalecimento das culturas e das identidades indígenas.
Ainda existe no Brasil a ideia generalizada e errônea de que os povos indígenas não possuem nenhum tipo de educação. Os pais e os avós são responsáveis por transmitir aos seus filhos ou netos, desde a mais tenra idade, a sabedoria apreendida por seus ancestrais. Não há necessidade de professores, pois se houvesse, seria interpretado como resultado da incapacidade dos pais, dos adultos e da própria comunidade de cumprir o seu papel social. As formas de educação que desenvolve lhes permitem continuar a ser eles mesmos e transmitir suas culturas através das gerações. A prática pedagógica tradicional indígena integra, sobretudo, elementos relacionados entre si. O território, a língua, a economia e o parentesco são os 4 aspectos fundamentais da cultura integrada. Dentre eles, o território e a língua são as mais complexas, onde o território é sempre a referência e a base da existência, e a língua é a expressão dessa relação. A vida indígena ela pode ser dividida em nascimento, né? O nascimento de uma criança é sempre um momento sagrado, rodeado de mistérios, rituais e cerimônias. 2. Passagem da vida de criança para a vida adulta. Os ritos de passagem ou de iniciação são uma espécie de colação de grau. 3. Vida madura. Momento importante na vida de um índio é o período em que os velhos têm a obrigação de repassar todos os conhecimentos às novas gerações. Situação da educação escolar indígena no Brasil. Nos últimos 10 anos, gente, foram formados ou estão em formação em cursos específicos de magistérios indígenas cerca de 8.000 professores indígenas em quase todos os estados do Brasil. A qualidade de ensino nas aldeias não é boa, o que faz com que centenas de jovens indígenas precisem deixar suas aldeias e migrar para as cidades em busca de níveis de escolarização mais avançados. Desde 1988, o Conselho de Professores Indígenas da Amazônia vem se reunindo em encontros anuais para discutir os problemas comuns, procurando mudar a situação das escolas indígenas na região. A escola, gente, ela não é o único lugar de aprendizado. A família, a comunidade, o povo são responsáveis também por transmitir aprendizados. No contexto da educação indígena, a escola é um lugar onde a relação entre os conhecimentos tradicionais e os novos conhecimentos científicos e tecnológicos deverão articular-se de forma equilibrada. Os povos indígenas e a escola. A implantação das primeiras escolas no Brasil é contemporâneo à consolidação do próprio empreendimento colonial. A educação indígena no Brasil colônia foi promovida por missionários, principalmente jesuítas. Com o advento, em 1822, o panorama da educação indígena permaneceu inalterado. A Constituição de 1934 foi a primeira que atribuiu poderes exclusivos da União para legislar sobre assuntos indígenas. E aí nós temos então, que eu falei para vocês da Constituição, né? Aqui nós vamos falar então dos avanços, tá? Dos avanços na escola indígena. Nós temos então a Constituição de 1988, né? Que garante aí o direito, né? À civilização indígena. Nós temos então a LDB de 1996. Nós temos então desafios respeito do poder público ao currículo específico, né? Nós temos aí, então, um currículo que é específico para, né, os povos indígenas. Etnia Funiô, né, de Pernambuco. Né? Então, eu termino aí, gente, né, com essa imagem, né, mostrando aqui, né,
é uma escola, né? Uma escola aí para, né, os grupos indígenas, que eu acho então que é de suma e de extrema importância, né, aqui para a etnia, né, indígena. Então eu termino, gente, deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.